Em nosso bom e velho planeta Terra, a água está em toda parte. Não apenas nos oceanos e mares, mas também na atmosfera, no solo e em nós mesmos. Ela cobre até 71% da superfície do nosso planeta. Parece que nosso planeta deveria ter sido chamado de água e não de terra. Mas o que aconteceria se a água e a terra fossem distribuídas igualmente? E se metade do planeta fosse terra e a outra metade fosse água? Vamos descobrir. Antes de mais nada, vamos discutir o que queremos dizer com igualmente. Apesar de tudo que foi mencionado, na verdade não há tanta água em nosso planeta. Sim! Se juntássemos tudo em uma gota gigante, ela seria um pouco maior do que o tamanho dos Estados Unidos. E toda essa quantidade de água corresponderia a apenas 0,02% da massa total da Terra. Portanto, todas essas profundezas oceânicas inexploradas são basicamente nada. E agora imagine se mudássemos a composição de nosso planeta, nivelando o volume de água e terra. O que aconteceria então? Então, teríamos um planeta oceânico muito assustador. Esse planeta pareceria um oceano sem limites. É muito improvável que você encontre até mesmo um par de pequenas ilhas nele. E se você as encontrasse, elas provavelmente seriam o topo de enormes montanhas subaquáticas. Esse mundo seria praticamente inabitável. Se você estivesse na superfície, não seria capaz de ver o sol ou qualquer outra coisa no céu. Você não saberia que horas do dia são ou onde exatamente você está. Tudo isso por causa da neblina e das nuvens incrivelmente espessas. Esse tipo de clima seria permanente em um planeta como esse. Além disso, você não saberia nem mesmo onde termina a neblina e começa a água. Tudo isso porque a umidade seria muito alta. Mas será que ainda haveria vida? Talvez dentro do próprio oceano? Infelizmente, isso também é bastante improvável. Veja bem, para chegar ao fundo desse oceano, você teria que nadar verticalmente para baixo não por várias horas, mas por vários dias. E mesmo após essa jornada, você ainda não veria o fundo. O oceano não seria sem fundo, é claro, mas o fundo do mar seria composto principalmente de gelo muito duro e impenetrável, mas não o tipo de gelo com o qual estamos acostumados. Esse gelo seria exótico. Existem diferentes tipos dele, chamados de gelo 5, gelo 6 e assim por diante. Normalmente, esses tipos de gelo não são tão frios quanto o gelo comum e podem não derreter, mesmo em temperaturas muito altas. E quase não haveria algas ou algo do gênero. Portanto, os peixes simplesmente não teriam nada para comer. É por isso que, se a vida surgisse em um planeta assim, seria um milagre. Essa vida teria que suportar uma pressão de mais de 20 mil atmosferas terrestres. Mesmo os monstros mais horríveis da Fossa das Marianas não seriam nada em comparação com as criaturas que você encontraria nesse planeta oceânico. Mas nós, humanos, poderíamos viver lá? Bem, teoricamente, sim. Mas seria extremamente difícil. Poderíamos criar algo como estações subaquáticas gigantes, mas ainda teríamos milhares de problemas, onde conseguir comida e outros recursos, como consertar as coisas e assim por diante. Portanto, isso estaria longe de ser a melhor opção. Ok, agora sabemos que um planeta oceânico não parece muito cativante. Que tal outra opção? O que aconteceria se a superfície da Terra fosse 50% água e 50% terra? Para que isso aconteça, precisaríamos reduzir a quantidade atual de água de 71% para 50%. Nesse caso, o nível do mar cairia cerca de 3 quilômetros e cerca de um quarto do nosso planeta se tornaria terra firme. Embora não pareça muito, as consequências seriam desastrosas. Atualmente, existem 5 oceanos interconectados na Terra: Atlântico, Índico, Pacífico, Sul e Ártico. Mas se baixarmos o nível do mar, todos esses oceanos simplesmente desapareceriam. Eles se transformariam em reservatórios e mares fechados e separados. Pelo contrário, todos os continentes se fundiriam em uma massa de terra gigante, quase como se tivéssemos trocado a terra e a água. E a princípio, isso pareceria muito legal. Agora, você poderia caminhar ao redor do mundo. No entanto, a quantidade de terra que você teria que percorrer também aumentaria. Cada continente do planeta aumentaria de tamanho. Todo esse novo território seria aproximadamente igual à área atual da Ásia, Europa, África e América do Norte juntas. Bem, isso seria uma enorme massa de espaço não utilizado. Mas o que encontraríamos nesses novos territórios? A maioria deles seria bastante plana, mas em lugares onde costumavam existir oceanos profundos, você veria vastos corredores e fendas íngremes. Outra coisa legal é que a maioria das cidades submersas voltaria à superfície. E não, infelizmente não encontraríamos Atlântida entre elas, mas ainda haveria muitos outros lugares legais. Por exemplo, a antiga cidade romana de Baiae, que
que, segundo as lendas, era basicamente um paraíso na Terra, com todas as suas luxuosas vilas e jardins. Ou Heraklion, a cidade que foi para o fundo do mar há milhares de anos e foi considerada um mito por muito tempo. Então sim, poderíamos organizar excursões a esses lugares antigos. Mas é claro, nem tudo seria divertido em um mundo assim. Devido a uma perda tão grande de água, as correntes oceânicas seriam interrompidas, e isso levaria a problemas climáticos muito sérios. O oceano absorve o calor irradiado pelo Sol. Graças às correntes, esse calor é distribuído por toda a Terra, o que cria um clima estável e agradável. Mas se essas correntes forem interrompidas, as temperaturas na Terra se tornarão mais extremas. Ela ficaria muito mais quente perto do Equador e ainda mais fria ao redor dos polos Norte e Sul. Então sim, infelizmente o gelo da Antártica não nos salvaria. Seria exatamente o oposto. As regiões ao redor dos polos Norte e Sul secariam completamente, transformando-se em desertos secos e frios. Além do calor, a água também absorve o dióxido de carbono do ar, e como os oceanos não seriam capazes de absorvê-lo, este gás começaria a se acumular na atmosfera. Esse excesso venenoso cobriria todo o planeta. As temperaturas médias aumentariam e o planeta inteiro começaria a secar lentamente. Incêndios florestais de grandes proporções ocorreriam e assim por diante. Parece familiar? Para piorar a situação, não haveria nada para apagar esses incêndios, porque, você sabe, as chuvas não podem se formar do nada. Então sim, os níveis de precipitação cairiam e isso levaria a secas perigosas. Teríamos uma série de novos desertos em todos os continentes. Apesar de obtermos todos esses novos territórios, é improvável que possamos, de alguma forma, construir novas cidades e vilas lá. Muitos deles seriam inabitáveis, não apenas porque muitas florestas e plantas desapareceriam, mas também porque a maioria dos animais migraria para lugares mais agradáveis. Como resultado, teríamos grande dificuldade para encontrar qualquer tipo de alimento. Portanto, toda a vida em nosso planeta, plantas, animais e pessoas, teria que se adaptar às novas condições de vida. A vida teria que evoluir rapidamente e se acostumar com a constante escassez de água. Os animais, por exemplo, poderiam diminuir de tamanho por causa disso. Muitos deles, devido à falta de grama e umidade, mudariam para uma dieta estritamente carnívora. E é claro, teríamos que dizer adeus à enorme abundância de vida marinha. Muitos peixes desapareceriam para sempre. Os seres humanos muito provavelmente dariam um grande salto evolutivo para trás. Não apenas porque perderíamos um grande número de recursos e nos mudaríamos para novos territórios, mas também porque perderíamos o acesso a uma das mais importantes fontes de energia do mundo, as usinas hidrelétricas. Sem eletricidade, muitas fábricas parariam de funcionar. Dizer que isso causaria uma crise em grande escala para todos nós é, infelizmente, óbvio. Portanto, nossa proporção atual de água e terra é a melhor opção possível. Se houvesse pouca ou muita água, as consequências seriam terríveis. É por isso que precisamos proteger as condições atuais com todas as nossas forças.